Você sabia que existe um momento do dia em que o inimigo treme de medo? Um momento tão poderoso que pode determinar se você viverá na vitória ou na derrota? Esse momento é logo pela manhã, quando você escolhe falar com Deus antes de qualquer outra coisa. E hoje você vai descobrir exatamente como fazer isso e afastar todo o mal da sua vida. Há algo de extraordinário que acontece quando o sol ainda não raiou completamente, quando o mundo ainda dorme e você abre seu coração diante do Criador. É nesse momento sagrado, nessa quietude da manhã, que o cristão sábio encontra força para enfrentar todas as batalhas do dia. Não é por acaso que os homens e mulheres mais piedosos da história sempre buscaram a Deus nas primeiras horas. Eles sabiam de um segredo que muitos hoje esqueceram. Amados irmãos e irmãs, permitam-me falar ao coração de vocês nesta manhã. Vivemos dias turbulentos, dias em que o mal parece estar à espreita em cada esquina, dias em que as tentações nos cercam como leões famintos, mas existe uma arma poderosa, um escudo inquebrável que Deus nos ofereceu, e essa arma é a comunhão matinal com Ele. Quando você aprende a falar com Deus toda manhã, você não está apenas recitando palavras ao vento. Você está construindo uma fortaleza ao redor da sua alma. O grande pregador Charles Spurgeon costumava dizer que a oração é o canal através do qual todas as bênçãos fluem para nós. Ele entendia profundamente que sem essa comunicação constante com o Pai, nossa vida espiritual definha como planta sem água. Spurgeon levantava-se antes do amanhecer e ali, no silêncio de seu quarto, derramava sua alma diante de Deus. Ele sabia que aqueles momentos determinariam a força de seu dia, a clareza de suas decisões e a proteção sobre sua vida. Mas o que significa realmente falar com Deus pela manhã? Não é apenas uma lista de pedidos que apresentamos ao Altíssimo. Não é um ritual vazio ou palavras decoradas que repetimos mecanicamente. Falar com Deus é abrir seu coração como quem abre as janelas de uma casa para deixar entrar o ar fresco. É trazer para Ele suas angústias, seus medos, suas esperanças e seus sonhos. É reconhecer que sem Ele você não é nada e com Ele você pode tudo. A Bíblia está repleta de exemplos de homens que buscavam a Deus nas primeiras horas. O salmista Davi declarou: "De madrugada, Senhor, ouves a minha voz. De madrugada te apresento a minha oração e fico esperando." Salmos 5:3. Percebam a beleza dessas palavras. Davi não apenas orava, ele esperava. Ele sabia que Deus responderia. Essa certeza vinha da intimidade que ele cultivava diariamente com o Pai. Jesus, nosso maior exemplo, nos ensinou através de suas próprias ações. As Escrituras nos contam: tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Marcos 1:35. Se o próprio Filho de Deus precisava desses momentos de comunhão matinal com o Pai, quanto mais nós, frágeis criaturas, necessitamos dessa conexão divina. Cristo nos mostrou que a força para enfrentar multidões, curar enfermos e resistir ao diabo vinha desses momentos secretos de oração. Vocês já pararam para pensar por que o inimigo de nossas almas trabalha tanto para roubar nossos momentos matinais com Deus? Ele sabe que se conseguir fazer você começar o dia sem oração, terá vantagem sobre você durante todas as horas seguintes. Satanás treme diante de um cristão que passa tempo genuíno com Deus pela manhã, porque sabe que esse cristão estará revestido de poder celestial, protegido pela armadura divina e guiado pela sabedoria do alto. A manhã é estratégica espiritualmente. É quando sua mente está fresca, quando as preocupações do dia ainda não a invadiram, quando você pode se concentrar completamente nas coisas de Deus. É como preparar o solo antes de plantar. Se você não prepara bem o solo do seu coração pela manhã, as sementes de ansiedade, medo e dúvida encontrarão terreno fértil ao longo do dia. Mas se você inunda sua alma com a presença de Deus nas primeiras horas, não haverá espaço para as obras das trevas. Muitos me perguntam: mas eu não sei orar direito. Não tenho as palavras certas. Não sou eloquente como os pregadores. Meus queridos, Deus não se impressiona com vocabulário rebuscado ou frases bem construídas. Ele procura corações sinceros. Ele deseja intimidade, não performance. Quando você vai até Ele como uma criança, vai até seu Pai com simplicidade e confiança, o coração de Deus se alegra. Suas orações não precisam ser longas, nem elaboradas.
Elas precisam ser verdadeiras. Deixem-me compartilhar algo que transformará sua vida de oração. Comece suas manhãs com gratidão. Antes de apresentar qualquer pedido, agradeça. Agradeça pelo ar que você respira, pela cama onde dormiu, pela família que Deus lhe deu, pela salvação que você tem em Cristo. A gratidão abre as portas do céu e muda completamente a atmosfera do seu dia. Quando você começa reconhecendo as bênçãos, sua perspectiva sobre os problemas muda radicalmente. Depois da gratidão, confesse seus pecados. Não guarde nada. Traga à luz tudo aquilo que está pesando em seu coração. A Bíblia promete: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Não há comunhão genuína com pecado não confessado entre você e Deus. É como tentar conversar com alguém enquanto há uma parede separando vocês. Remova essa parede através da confissão sincera. Após confessar, apresente seus pedidos. E aqui está um segredo precioso. Não ore apenas por suas necessidades, ore pelas necessidades dos outros. Interceda por sua família, seus vizinhos, sua igreja, sua nação. Quando você amplia sua visão além de si mesmo, Deus amplia suas bênçãos sobre você. A oração intercessória é uma das armas mais poderosas que possuímos contra as forças do mal. Quando você ora pelos outros, está construindo muros de proteção ao redor deles e ao redor de você mesmo. Mas não se esqueça de ouvir. A oração não é um monólogo, é um diálogo. Depois de falar, silencie sua alma e escute. Deus fala através de sua palavra, através de impressões em seu coração, através de uma paz inexplicável que inunda seu ser. Muitos cristãos oram sem parar, mas nunca ouvem, e por isso perdem as orientações preciosas que Deus quer lhes dar. Aprenda a cultivar o silêncio reverente diante do Senhor. A palavra de Deus deve ser parte integral de sua comunhão matinal. Não apenas ore, leia as Escrituras. Deixe que a palavra ilumine seu entendimento. Corrija seu caminho. Fortaleça sua fé. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmos 119, 105. Quando você combina oração com leitura bíblica, algo poderoso acontece. Você fala com Deus através da oração e Ele fala com você através de sua palavra. É uma conversa viva, dinâmica, transformadora. Vocês perceberão mudanças extraordinárias quando estabelecerem esse hábito sagrado. Primeiro, sentirão mais paz. As ansiedades que antes os consumiam começarão a diminuir, porque vocês estarão entregando suas cargas ao Senhor cada manhã. Segundo, terão mais discernimento. Começarão a enxergar as armadilhas do inimigo antes de cair nelas. Terceiro, experimentarão mais vitórias. As batalhas que antes pareciam impossíveis se tornarão conquistas, porque vocês estarão lutando com o poder de Deus, não com suas próprias forças. O cristão sábio entende que afastar o mal não é apenas resistir a tentações óbvias. É também evitar pessoas tóxicas, ambientes destrutivos, pensamentos negativos e escolhas imprudentes. E como você ganha essa sabedoria? Através da comunhão diária com aquele que é a fonte de toda sabedoria. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade. Tiago 1:5. Deus está pronto para guiá-los em cada decisão, mas vocês precisam estar conectados a Ele para ouvir sua voz. Não permitam que as distrações roubem esse tempo precioso. Vivemos em uma era de interrupções constantes. O celular toca, as notificações chegam, as redes sociais clamam por atenção. Mas nada, absolutamente nada é mais importante do que seu encontro matinal com Deus. Trate esse momento como inegociável. Marque esse compromisso com o Rei dos Reis, como você marcaria a reunião mais importante de sua vida, porque de fato é. E, se você falhar um dia, levante-se e recomece. A misericórdia de Deus é nova a cada manhã. Não deixe que a culpa o paralise. Não permita que o inimigo use seus fracassos passados para impedir seus avanços futuros. Deus não está procurando perfeição. Ele está procurando perseverança. Ele se alegra quando você, apesar das quedas, se levanta e volta para os braços dele. Irmãos, eu os convido hoje a fazerem um compromisso sagrado. Decidam em seus corações que a partir de amanhã, antes de qualquer outra coisa, vocês buscarão a face de Deus.
Não importa quão cedo precisem acordar. Não importa quão cansados estejam, façam desse encontro sua prioridade máxima. Vocês descobrirão que esses minutos investidos na presença de Deus renderão horas de paz, proteção e propósito ao longo do dia. Quero convidá-los a inscreverem-se neste canal, onde continuaremos explorando as verdades profundas da Palavra de Deus e os ensinamentos que transformam vidas. Cliquem no botão de inscrição agora. Ativem o sininho de notificações para não perderem nenhuma mensagem que o Senhor tem preparado para vocês. Além disso, preparamos algo especial para fortalecer ainda mais sua jornada espiritual. No primeiro comentário fixado, vocês encontrarão o link para nosso e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. Este material foi cuidadosamente elaborado para guiá-los em um processo transformador de reconexão profunda com o Pai. São 21 dias de reflexões, orações e práticas que revolucionarão sua vida devocional. Não deixem de conferir. Existe uma guerra invisível acontecendo neste exato momento. Uma batalha que não é travada com armas de metal, mas no reino espiritual. E o campo de batalha mais importante dessa guerra é a sua mente, especialmente nas primeiras horas do dia. O inimigo sabe disso muito bem. Ele conhece o poder devastador que um cristão tem quando começa o dia em comunhão com Deus. Por isso, ele trabalha incansavelmente para roubar, matar e destruir esse hábito sagrado em sua vida. Pensem comigo por um instante. Quantas manhãs vocês acordaram com a intenção sincera de orar, mas de repente algo urgente apareceu? O telefone tocou, uma preocupação invadiu seus pensamentos, ou simplesmente o cansaço pareceu mais forte do que sua determinação. Essas não são coincidências, são estratégias cuidadosamente planejadas pelo adversário para mantê-los distantes da fonte de seu poder. Ele prefere que vocês comecem o dia conectados a qualquer coisa, menos a Deus. A Bíblia nos adverte claramente: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5:8. Esse versículo não é uma sugestão, é um alerta urgente. O inimigo está constantemente procurando brechas, oportunidades para atacar. E a brecha mais perigosa é quando você negligencia sua comunhão com Deus. É como sair para a batalha sem armadura, sem espada, completamente vulnerável. Mas há esperança extraordinária nessa verdade. Quando você estabelece o hábito de buscar a Deus todas as manhãs, algo poderoso acontece no mundo espiritual. Você está declarando guerra ao reino das trevas. Você está dizendo: eu pertenço a Deus, estou sob sua proteção e o mal não terá domínio sobre mim. Essa declaração, feita através de sua comunhão matinal, cria uma cobertura espiritual sobre você e sobre todos aqueles por quem você ora. Deixem-me explicar algo profundo sobre a natureza da oração matinal. Quando você ora logo ao despertar, está consagrando todo o seu dia a Deus. Está colocando cada hora, cada encontro, cada decisão sob o senhorio de Cristo. É como se você estivesse ungindo o dia inteiro com a presença divina antes mesmo de ele começar. Imaginem a diferença entre enfrentar os desafios do dia com suas próprias forças versus enfrentá-los já tendo sido fortalecido pelo Espírito Santo desde cedo. A história do povo de Deus está repleta de exemplos dessa verdade. Moisés subia ao monte para encontrar-se com Deus antes de guiar o povo. Daniel abria suas janelas 3 vezes ao dia para orar, mas sua primeira oração era sempre ao amanhecer. Hana, a mãe de Samuel, derramava sua alma perante o Senhor nas primeiras horas. Esses homens e mulheres entendiam que a vitória do dia dependia da comunhão da manhã. Vocês já perceberam como os dias em que não oramos parecem mais pesados, mais confusos, mais cheios de pequenas tragédias? Não é imaginação, é uma realidade espiritual. Sem a cobertura da oração, ficamos expostos aos ataques sutis do inimigo. Aquela discussão desnecessária com o cônjuge, aquela decisão precipitada no trabalho, aquela palavra áspera que saiu de nossa boca. Tudo isso muitas vezes é resultado de termos saído de casa sem primeiro termos estado na presença de Deus. Mas quando você ora pela manhã, Deus coloca guardas ao redor de sua boca. Ele te dá paciência para suportar situações irritantes. Ele te concede sabedoria para tomar decisões sábias.
Ele te enche de amor para lidar com pessoas difíceis. Tudo isso flui naturalmente de um coração que esteve em comunhão com o Pai. A Bíblia promete: tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Isaías 26:3. Essa paz perfeita começa nos momentos de oração. Quero falar agora especificamente sobre como afastar o mal através da oração matinal. O mal não vem sempre de forma óbvia. Às vezes, ele se disfarça de oportunidades de relacionamentos aparentemente inofensivos, de escolhas que parecem lógicas. Mas quando você está em sintonia com Deus através da oração constante, Ele te alerta. Você sente um desconforto no espírito, uma inquietação inexplicável, um sinal vermelho que acende em seu coração. Isso é o Espírito Santo te protegendo. Muitos cristãos caem em armadilhas porque não cultivam essa sensibilidade espiritual. Eles tomam decisões baseadas apenas na lógica humana, na emoção do momento ou no conselho de pessoas que não conhecem a Deus. Mas o cristão sábio, aquele que passa tempo com Deus todas as manhãs, desenvolve um discernimento aguçado. Ele consegue perceber o perigo antes de cair nele. Ele ouve a voz mansa e delicada do Senhor dizendo: este é o caminho, andai por ele. Isaías 30:21. A oração matinal também fortalece sua resistência contra a tentação. Pensem assim: quando você passa tempo com Deus pela manhã, está enchendo seu coração com coisas puras, santas e nobres. Está alimentando seu espírito com a presença divina. Então, quando a tentação aparecer durante o dia, seu coração já estará tão cheio de Deus que não haverá espaço para o pecado. É como tentar colocar água suja em um copo que já está cheio de água limpa. Simplesmente não cabe. Jesus nos ensinou a orar. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6:13. Essa não é apenas uma frase bonita para repetirmos mecanicamente. É uma oração de guerra espiritual. Quando você ora essas palavras com sinceridade todas as manhãs, está ativando a proteção divina sobre sua vida. Está pedindo ao Pai que coloque cercas ao redor de você, que feche portas que o inimigo quer abrir, que ilumine caminhos seguros e bloqueie caminhos perigosos. Há também um aspecto de proteção familiar na oração matinal. Quando você ora por sua família logo cedo, está levantando uma muralha de proteção sobre cada membro. Está intercedendo por seus filhos antes que eles saiam para a escola, por seu cônjuge antes que ele enfrente as pressões do trabalho, por seus pais antes que eles tomem decisões importantes. Sua oração funciona como um escudo invisível que os acompanha onde quer que vão. Permitam-me compartilhar algo que revolucionará sua vida de oração. Quando você ora pela manhã, seja específico. Não ore apenas: Senhor, protege minha família. Ore por cada pessoa nominalmente. Senhor, protege João hoje na escola. Guarda Maria no trabalho. Dá sabedoria a Pedro em suas decisões. Deus se agrada quando somos específicos, porque isso demonstra que realmente nos importamos, que estamos atentos, que levamos a sério nossa responsabilidade de intercessor. E não se esqueçam de orar também por proteção contra o mal em suas diferentes formas. Orem contra acidentes, doenças, enganos, relacionamentos tóxicos, decisões precipitadas. Orem pedindo que Deus exponha as obras das trevas antes que elas causem dano. A palavra nos garante: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54:17. Mas essa promessa é para aqueles que estão em aliança com Deus, para aqueles que buscam sua face constantemente. Vocês sabiam que a oração matinal também afeta sua saúde física? Quando você começa o dia em paz com Deus, seu corpo responde positivamente. O estresse diminui, a pressão arterial se estabiliza, o sono melhora. Não é magia, é princípio espiritual. Quando sua alma está bem, seu corpo prospera. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. 3 João 1:2. A saúde da alma afeta a saúde do corpo. Mas deixem-me ser honesto com vocês. Estabelecer esse hábito não será fácil no início. Haverá manhãs em que o corpo pedirá mais 5 minutos de sono. Haverá dias em que 1000 desculpas virão à sua mente. O inimigo lutará ferozmente contra essa decisão, porque ele sabe o poder destruidor que ela terá sobre seus planos malignos. Mas eu lhes digo, perseverem.
Os primeiros dias são os mais difíceis, mas depois se torna natural, depois se torna necessário, depois se torna o momento mais precioso do seu dia. Criem um lugar especial para suas orações matinais. Não precisa ser um quarto de oração elaborado. Pode ser um canto da sala, uma cadeira perto da janela, um espaço no quintal. O importante é ter um lugar onde você se encontra com Deus regularmente. Jesus tinha seus lugares de oração. Ele ia ao monte, ao jardim, aos lugares desertos. Esses lugares se tornavam sagrados pela sua presença constante ali. Seu lugar de oração matinal se tornará seu santuário particular. E quando você estiver ali, naquele momento sagrado, desligue tudo. Coloque o telefone no silencioso. Afaste as distrações, feche a porta se necessário. Esse tempo é exclusivamente entre você e Deus. Ele merece sua atenção total, seu coração completo, sua mente focada. Não é momento para multitarefas. É momento para conexão profunda, comunhão íntima, conversa real com o Criador do Universo que escolheu fazer morada em você. Lembrem-se sempre, a oração matinal não é um ritual religioso vazio. É um relacionamento vivo e dinâmico com um Deus que os ama profundamente. Ele não está distante, indiferente ou ocupado demais para ouvi-los. Ele está esperando ansiosamente por esse momento com vocês. Ele preparou bênçãos, orientações, revelações e abraços celestiais para derramar sobre vocês nesses momentos de intimidade. Há uma transformação profunda que acontece na vida de quem aprende a falar com Deus todas as manhãs. Não é uma mudança superficial ou temporária, é uma metamorfose completa que atinge as raízes mais profundas do seu ser. Você começa a enxergar o mundo com outros olhos, a ouvir com outros ouvidos, a sentir com outro coração. É como se uma cortina fosse removida e você finalmente pudesse ver a realidade espiritual que sempre esteve ali, mas que você não conseguia perceber. Quando a oração matinal se torna parte genuína da sua vida, você descobre que Deus começa a falar com você ao longo do dia inteiro. Aquela conversa que começou de manhã não termina quando você sai do seu lugar de oração. Ela continua. Deus sussurra orientações enquanto você dirige, traz versículos à sua memória quando você precisa de consolo, coloca pessoas em seu caminho para confirmarem algo que ele já havia falado ao seu coração. A comunhão se torna constante, ininterrupta, viva. Mas isso só acontece quando você é fiel em buscar a Deus nas primeiras horas. É como sintonizar um rádio na frequência correta. Se você não sintoniza pela manhã, passa o dia todo ouvindo estática, confusão, ruídos do mundo. Mas quando você começa o dia na frequência de Deus, você ouve sua voz com clareza ao longo de todas as horas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. João 10:27. Essa capacidade de ouvir é desenvolvida na intimidade da oração matinal. Deixem-me falar sobre algo que muitos cristãos desconhecem. A oração matinal não apenas afasta o mal, ela atrai o bem. Quando você está em comunhão constante com Deus, Ele abre portas que ninguém pode fechar. Ele providencia soluções que você nem imaginava existir. Ele conecta você com as pessoas certas no momento certo. Sua vida deixa de ser uma série de coincidências e se torna uma sequência de providências divinas. Pensem em José do Egito. Mesmo na prisão, mesmo sendo falsamente acusado, a Bíblia diz que o Senhor era com José. Gênesis 39:21. Como Deus podia estar com ele em meio a tanta injustiça? Porque José mantinha sua comunhão com Deus, independente das circunstâncias. Ele não orava apenas quando as coisas iam bem. Ele buscava a Deus na alegria e na dor, na liberdade e no cárcere, na fartura e na escassez. E por causa dessa fidelidade, Deus o exaltou no tempo certo. Vocês enfrentarão dias difíceis, dias em que tudo parecerá desmoronar, dias em que as notícias serão devastadoras, dias em que a fé será testada ao extremo. Nesses dias, mais do que nunca, a oração matinal será sua âncora. Ela te manterá firme quando os ventos da adversidade soprarem. Ela te dará esperança quando tudo parecer perdido. Ela te lembrará de que Deus está no controle, mesmo quando nada faz sentido aos seus olhos naturais. O salmista conhecia bem essa realidade. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmos 46:1. Mas como você acessa esse refúgio?
Como você experimenta essa fortaleza? Através da comunhão constante, começando todas as manhãs. Quando você já estabeleceu esse hábito nos dias tranquilos, ele se torna automático nos dias tempestuosos. Seu primeiro instinto na crise será correr para Deus, porque é o que você já faz naturalmente todos os dias. Quero compartilhar algo precioso sobre a natureza da sabedoria divina. A Bíblia nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10. Mas o que é esse temor? Não é medo paralisante, é reverência profunda. É reconhecer quem Deus é e quem você é em relação a Ele. E onde essa reverência é cultivada? Na intimidade da oração, especialmente naqueles momentos quietos da manhã quando é só você e Ele. A sabedoria que vem de Deus através da oração é completamente diferente da inteligência humana. A inteligência humana pode te ensinar a ganhar dinheiro, mas a sabedoria divina te ensina a usar esse dinheiro corretamente. A inteligência humana pode te mostrar como vencer uma discussão, mas a sabedoria divina te ensina quando é melhor ficar em silêncio. A inteligência humana te dá conhecimento, mas a sabedoria divina te dá discernimento. E esse discernimento, irmãos queridos, é absolutamente essencial nos dias em que vivemos. Estamos cercados de enganos por todos os lados. Falsas doutrinas que parecem verdadeiras. Pessoas que se dizem amigas, mas buscam nos destruir. Oportunidades que brilham, mas escondem armadilhas. Como você navega por esse campo minado? Com o discernimento que vem de passar tempo com Deus todas as manhãs. Quando você ora regularmente, o Espírito Santo começa a te alertar sobre perigos antes que você caia neles. Você conhecerá aquele aviso interno, aquela voz suave que diz: não vá por esse caminho, não confie nessa pessoa. Espere um pouco mais antes de tomar essa decisão. Muitos ignoram esses alertas e depois sofrem as consequências. Mas o cristão sábio, aquele que está sintonizado com Deus através da oração matinal, reconhece e obedece esses avisos celestiais. A palavra de Deus promete algo maravilhoso para aqueles que buscam ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Percebam a condição de todo o coração. Não é uma busca casual morna de vez em quando. É uma busca apaixonada, consistente, priorizada. E quando você busca assim, você encontra. Não apenas encontra respostas para suas orações, você encontra a própria presença de Deus. E há algo glorioso nessa presença. Quando você está na presença de Deus regularmente, você começa a refletir sua natureza. Assim como Moisés desceu do monte com o rosto brilhando depois de estar com Deus, você também carregará algo diferente. As pessoas perceberão que há algo especial em você, mesmo que não consigam explicar o que é. É a presença de Deus que permanece sobre aqueles que passam tempo com Ele. Vocês já repararam como certas pessoas transmitem paz apenas por estarem presentes? Como algumas pessoas parecem ter uma sabedoria que vai além de sua idade ou experiência? Como alguns cristãos enfrentam crises com uma serenidade inexplicável? Isso não é acidente. É resultado de anos cultivando intimidade com Deus através da oração matinal. É fruto de uma vida vivida constantemente na presença divina. Mas deixem-me alertá-los sobre algo importante. O inimigo tentará convencê-los de que vocês não têm tempo para orar pela manhã. Ele pintará a oração como mais um peso em uma agenda já sobrecarregada. Ele sussurrará que vocês podem orar mais tarde, que Deus entende, que um dia sem oração não fará diferença. Não acreditem nessas mentiras. A oração matinal não rouba seu tempo, ela multiplica seu tempo. Ela torna você mais produtivo, mais focado, mais eficiente em tudo que faz. Pensem dessa forma. Se você tem um dia de 12 horas à frente, é melhor começá-lo com 30 minutos de oração e ter 11 horas e meia abençoadas. Ou começar sem oração e ter 12 horas lutando com suas próprias forças. A matemática divina é diferente da matemática humana. Quando você investe tempo em Deus, Ele multiplica o tempo restante de formas sobrenaturais. E não se trata apenas de quantidade de tempo, mas de qualidade. Meia hora na presença de Deus pela manhã pode transformar completamente as 23 horas e meia restantes. Pode mudar sua atitude, elevar sua perspectiva, fortalecer sua fé, renovar suas forças. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias,
correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40:31. Esse renovar de forças acontece quando você espera nele. Quero que vocês entendam também que a oração matinal não é apenas para adultos. Se vocês têm filhos, ensinem-os desde cedo a buscar a Deus ao acordar. Mostrem-lhes pelo exemplo. Deixem que eles vejam vocês orando. Orem com eles antes de eles saírem para a escola. Estão plantando sementes que darão frutos pelo resto da vida deles. Estão construindo uma herança espiritual mais valiosa que qualquer herança material. Imaginem um mundo onde cada família cristã começa o dia buscando a Deus em oração. Imaginem o poder espiritual que seria liberado. As famílias seriam fortalecidas, os casamentos seriam restaurados, os filhos cresceriam conhecendo a voz de Deus. As igrejas experimentariam avivamento genuíno. As comunidades seriam transformadas. Tudo começa com uma decisão pessoal de cada cristão. Buscar a Deus todas as manhãs sem falta. E lembrem-se, amados, que mesmo quando vocês não sentem vontade de orar, mesmo quando parece que o céu está fechado, mesmo quando as palavras não fluem, continuem. A oração não depende de seus sentimentos, depende de sua decisão. Há dias em que você sentirá o fogo do Espírito queimando em seu coração. Há dias em que a oração parecerá seca e difícil. Ore nos dois tipos de dias. Deus honra a fidelidade, não apenas a emoção. Existe um segredo que poucos cristãos descobrem, mas que muda completamente a trajetória de suas vidas. Esse segredo não está escondido em livros complicados de teologia, nem guardado por líderes religiosos. Está disponível para todos, mas requer algo que muitos não estão dispostos a dar: disciplina e constância. O segredo é este: a oração matinal não é apenas sobre falar com Deus, é sobre permitir que Deus molde você enquanto você está em sua presença. Quando você para diante do Senhor todas as manhãs, algo acontece além das palavras que você pronuncia. O Espírito Santo começa um trabalho silencioso, mas poderoso, no interior do seu ser. Ele está polindo suas arestas ásperas, quebrando fortalezas de pensamentos errados, curando feridas emocionais profundas, libertando você de cadeias que nem sabia que existiam. Esse processo de transformação não acontece em um dia, mas quando você é fiel, quando você persevera, os resultados são gloriosos. A Bíblia nos conta sobre a transformação, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, segundo a ação do Senhor, o Espírito, 2 Coríntios 3:18. Percebam que a transformação acontece enquanto contemplamos a glória do Senhor. E onde você contempla essa glória? Nos momentos de intimidade com Ele, especialmente nas suas orações matinais. Muitos cristãos vivem frustrados porque querem mudar, mas não conseguem. Lutam contra vícios, contra padrões de comportamento destrutivos, contra pensamentos negativos. Eles tentam mudar com força de vontade, mas sempre falham. Por quê? Porque estão tentando fazer por si mesmos o que só Deus pode fazer. A verdadeira transformação não vem de esforço humano, vem de exposição constante à presença divina. Quanto mais tempo você passa com Deus, mais você se torna como Ele. Pensem em como o sol transforma as plantas. Não é um processo violento ou rápido, é gradual, consistente, natural. A planta não precisa se esforçar para crescer. Ela apenas precisa estar exposta à luz solar regularmente. Da mesma forma, você não precisa se esforçar desesperadamente para mudar. Você precisa estar exposto à luz da presença de Deus regularmente, começando todas as manhãs. A transformação virá naturalmente. E essa transformação não é apenas interna, ela afeta cada área da sua vida prática. Seu temperamento começa a mudar. Aquela raiva que explodia com facilidade começa a diminuir. Aquela ansiedade que roubava seu sono começa a se dissipar. Aquela amargura que envenenava seu coração começa a ser substituída por perdão. Aquele orgulho que criava conflitos começa a dar lugar à humildade. Tudo isso acontece quando você permite que Deus trabalhe em você através da oração matinal. Vocês sabiam que a oração matinal também prepara você para ser usado por Deus? Quando você está em comunhão constante com Ele, você se torna um canal através do qual Ele pode operar. De repente, você se encontra dizendo a palavra certa para alguém que está sofrendo.
Você sente o impulso de ajudar alguém em necessidade. Você recebe ideias criativas para resolver problemas que pareciam impossíveis. Isso não é coincidência. É Deus operando através de um vaso que se mantém limpo e disponível. A palavra nos ensina. Portanto, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 2:21. Como você se purifica? Através da exposição constante à palavra e à presença de Deus na oração. Um vaso limpo é um vaso usado. Um cristão em comunhão constante é um cristão através de quem Deus realiza maravilhas. Mas há também uma dimensão de batalha espiritual que precisa ser entendida. Quando você ora todas as manhãs, está declarando território espiritual. Está marcando sua casa, sua família, seu trabalho como propriedade do reino de Deus. O inimigo sabe que não pode estabelecer fortalezas onde há oração constante. É por isso que ele luta tanto para interromper esse hábito em sua vida. Ele sabe que um cristão de joelhos é mais perigoso para o reino das trevas do que 1000 guerreiros de pé. Vocês precisam entender que suas orações matinais têm poder real no mundo espiritual. Quando você ora, anjos são enviados. Quando você intercede, batalhas são travadas nos lugares celestiais. Quando você declara a palavra de Deus, fortalezas são derrubadas. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios 10:4. A oração é uma dessas armas poderosas. Deixem-me compartilhar algo que mudará sua perspectiva sobre as dificuldades. Às vezes você enfrenta oposição intensa, justamente porque suas orações estão sendo eficazes. O inimigo não desperdiça munição com cristãos inativos. Ele ataca aqueles que estão causando dano real ao seu reino. Se você está orando fielmente todas as manhãs e de repente tudo parece estar desmoronando, não desista. Isso pode ser sinal de que você está no caminho certo, de que suas orações estão funcionando. Daniel experimentou isso. Quando ele começou a orar, um príncipe das trevas resistiu por 21 dias, antes que a resposta chegasse. Daniel 10, 12, 13. Mas Daniel não desistiu. Ele continuou orando, continuou buscando, continuou confiando. E no final a vitória veio. Sua perseverança na oração quebrou a resistência espiritual. Quantas bênçãos nós perdemos porque desistimos cedo demais? Quantas vitórias ficaram a apenas um dia de oração de distância? A oração matinal também desenvolve em você uma vida de gratidão. Quando você começa todos os dias reconhecendo as bênçãos de Deus, quando você para agradecer antes de pedir, algo muda em seu coração. Você deixa de focar no que não tem e passa a celebrar o que já recebeu. Essa mudança de perspectiva é revolucionária. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5:18. Um coração grato é um coração protegido. A gratidão é como um escudo contra a inveja, a amargura e a insatisfação. Quando você é grato, você reconhece a bondade de Deus mesmo em meio às dificuldades. Você entende que Ele está operando todas as coisas para o seu bem, mesmo quando você não consegue ver o quadro completo. Essa confiança inabalável vem de uma vida de comunhão constante através da oração. E há uma beleza profunda na simplicidade dessa prática. Você não precisa de diplomas teológicos para orar. Não precisa de um vocabulário sofisticado. Não precisa estar em um lugar especial ou usar palavras especiais. Tudo o que você precisa é de um coração sincero e alguns minutos de tempo dedicado. Deus não está procurando orações perfeitas. Ele está procurando corações genuínos. Lembrem-se de que cada manhã é uma nova oportunidade. Não importa quantas vezes você falhou antes. Não importa quantos dias você deixou passar sem orar. Amanhã, quando o sol nascer novamente, você terá uma nova chance de buscar a face de Deus. Suas misericórdias são novas a cada manhã. Lamentações 3, 22, 23. Ele nunca desiste de você. Então não desista de buscar a Ele. Quero desafiá-los hoje a fazerem um pacto consigo mesmos e com Deus. Decidam que a partir de amanhã, não importa o que aconteça, vocês começarão o dia em oração. Não precisa ser uma hora inteira. Comece com 10 minutos, se necessário. O importante não é a duração inicial, é estabelecer o hábito. Com o tempo, esses minutos naturalmente se estenderão.
porque você descobrirá que não quer sair da presença de Deus. E quando as pessoas perguntarem qual é o segredo da sua paz em meio ao caos, qual é a fonte da sua sabedoria em meio à confusão, qual é a razão da sua força em meio às provações, você poderá dizer com convicção: é o tempo que passo com Deus todas as manhãs. Esse hábito simples, mas poderoso, tem o potencial de revolucionar completamente sua vida espiritual e transformar cada área da sua existência. Vocês verão mudanças em seus relacionamentos. A paciência que faltava com seus filhos começará a aparecer. O amor que esfriou em seu casamento começará a ser reacendido. A compaixão pelos outros que havia diminuído começará a crescer novamente. Tudo porque você está bebendo da fonte todas as manhãs, enchendo-se daquilo que pode transbordar para os outros ao longo do dia. Verão mudanças em seu trabalho. As decisões se tornarão mais sábias. Os conflitos diminuirão. As oportunidades começarão a aparecer. Não porque você se tornou mais inteligente ou mais capaz, mas porque Deus está abrindo portas e fechando outras, guiando seus passos, preparando seu caminho. E tudo isso flui de uma vida de comunhão matinal com Ele. Portanto, amados, não subestimem o poder desse hábito sagrado. Não permitam que o inimigo convença vocês de que é algo pequeno ou insignificante. A oração matinal é a diferença entre viver derrotado e viver vitorioso, entre andar em trevas e andar na luz, entre ser escravo das circunstâncias e ser mais que vencedor em Cristo. Escolham a vida. Escolham a comunhão. Escolham começar cada dia na presença daquele que os ama com amor eterno. Amados irmãos e irmãs, chegamos ao final desta mensagem, mas o início de uma nova jornada para vocês. Tudo o que compartilhei hoje não são apenas palavras bonitas ou conceitos teóricos. São verdades eternas que têm o poder de transformar completamente suas vidas a partir de amanhã, quando o sol nascer e vocês escolherem buscar a face de Deus antes de qualquer outra coisa. Quero agradecê-los profundamente por terem dedicado este tempo para ouvir esta palavra. Sei que suas vidas são ocupadas, que há 1000 outras coisas competindo por sua atenção. Mas vocês escolheram estar aqui, e isso honra o coração de Deus. Que o Senhor abençoe cada um de vocês ricamente por essa decisão. Se esta mensagem tocou o seu coração, peço que se inscrevam neste canal agora mesmo. Cliquem no botão de inscrição. Ativem o sininho de notificações para que vocês não percam nenhuma palavra que Deus tem preparado para suas vidas. E por favor, deixem seu like neste vídeo. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir estas verdades transformadoras. Não deixem de conferir nosso e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus no link fixado no primeiro comentário. Esse material será um guia precioso para ajudá-los a estabelecer e fortalecer esse hábito sagrado da oração matinal. Comentem abaixo, compartilhando seu compromisso de começar a buscar a Deus todas as manhãs. Sua declaração pública fortalecerá sua determinação e inspirará outros a fazerem o mesmo. E continuem assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na tela. Há muito mais que Deus quer falar ao seu coração. Que o Senhor os abençoe e os guarde e faça resplandecer seu rosto sobre vocês. Até a próxima mensagem. Fiquem na paz do Senhor.